tema da nossa mensagem de hoje, qual é, igreja? Saia do modo automático. Qual é mesmo? Isso. Quantas pessoas não estão vivendo no modo automático, sem perceber? Nada mais faz sentido para ela. Porque ela faz tudo no automático, no piloto automático. Ela acorda, já levanta, escova o dente, toma o seu banho, considerando que a pessoa faz isso. Amém, pessoal? É, isso. Então escova o dente, toma o banho, põe a roupa, toma café, faz alguma coisa, vai para o trabalho. E muitas das coisas que a pessoa faz sem perceber o que está fazendo, para quem está fazendo, por que está fazendo. E isso faz diferença na vida da pessoa. Daqui a pouco a pessoa faz tanta coisa e ela diz assim: meu Deus, para que eu faço tudo isso? Não vale de nada, não adianta nada, nada faz sentido. Por quê? Porque ela está no piloto automático. Ela entrou no modo automático. Tudo ela faz mecanicamente. Então, sem perceber o que faz, por que faz e para quem faz. É como a pessoa que está aqui nesse mundo não sabe por que está aqui, o que está fazendo aqui e para onde vai posteriormente. Não sabe. E você saber essas coisas faz diferença na sua vida, em nome de Jesus, não tenha dúvida quanto a isso. O que leva uma pessoa a fazer as coisas no modo automático? Pelo menos 3. Questão da rotina, questão do hábito, né? Torna-se um hábito. Ou por medo. Quantas pessoas não fazem o que é certo, mas fazem por medo, fazem porque alguém está lhe obrigando. Então, por obrigação, por medo, ela faz. E não é assim que Deus quer que você seja, que eu seja, absolutamente. Cuidado com o modo automático. Ele pode estar matando você. Até obrigações ministeriais. Quando eu falo obrigações, coisas que nós precisamos fazer, nós temos que tomar cuidado. Estou falando todos os servos. Coloquem atenção, por favor. Ouçam atentamente a isso também. Servos, todo o povo, você que está pelas redes sociais. Às vezes nós permitimos que algumas... eu não queria usar a palavra obrigação, mas aquilo que nós precisamos realmente de fazer, até ministerialmente falando, nós não podemos permitir que isso venha entrar no modo automático de maneira que eu não percebo mais por que eu faço aquilo, para quem eu estou fazendo aquilo. Existe algo poderoso, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Ei, olha para mim. Guarda essa palavra, anota ela, não esqueça. Existe algo poderoso para o ser humano que se chama significado. Qual é a palavra? Significado. Você dar um significado positivo àquilo que você faz diferença na sua vida, meu amado. Qual o significado de você estar fazendo o que faz? O que significa você ter vindo aqui hoje? De repente você está aqui até com o coração angustiado ou meio chateado porque você não deu um significado bom ao fato de vir aqui. Quando eu levantei hoje, simplesmente fiz aquilo que eu costumo fazer e faço com alegria. Abro um sorriso, sério, dou um sorriso para Deus e falo: bom dia, Pai. E já agradeço, obrigado que o Senhor me deu a chance de poder fazer hoje melhor do que ontem. Eu já dou um significado ao meu dia, então não é mais um dia para mim. Quando sair de casa, minha esposa testemunha, a gente faz isso. A gente entra no carro para vir para cá, a gente, que alegria, estamos indo para a casa do Pai, aleluia. Ela fala, uhul, enfim, vai do jeito dela. Que alegria, é o significado que você dá que faz diferença. De repente você não sabe por quê. Às vezes é um peso, que você entra na igreja pesado e sai da mesma forma. Quem sabe você não é aquela pessoa que diz, tem que ir para a igreja, né? Ai, vamos lá então. O significado faz diferença na sua vida. E eu estou falando aqui de coisa espiritual, isso serve para tudo na sua vida, tá?
Qual o significado que você dá àquilo que você faz? Por que você está fazendo? Para quem você está fazendo? Por que você trabalha? Qual o significado que você dá à rotina do seu dia a dia? Guarda isso, amado, isso vai fazer diferença na sua vida. Se o significado for positivo, for produtivo, for louvável, vai ser bênção na sua vida. Tudo quanto você fizer, você vai fazer com alegria. E o resultado vai ser diferente. Amém? O resultado vai ser melhor, começando em você. Porque você precisa estar bem, ou não? Todos nós precisamos estar bem. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. O livro de Apocalipse é muito difícil de você encontrar na Bíblia. Lá atrás é o último, tá bom? Só ir lá no fim da Bíblia e pronto. Se você estiver tendo dificuldade de achar o livro de Apocalipse, eu oriento você a começar o estudo bíblico, que acontece antes desse culto aqui com o obreiro Gustavo. Amém? Para você aprender a manejar um pouco mais a Bíblia e tal. Tem um estudo bíblico, 7h45 da manhã. Antes desse culto acontece, você pode procurar o obreiro Gustavo e acontece esse estudo bíblico aqui na igreja. Amém? Apocalipse 2, verso 1 em diante vai dizer assim. Apocalipse, não falamos isso, meu filho? Conversamos antes aí. Poxa, isso que a gente conversou antes. Vamos lá, mas acontece nas melhores famílias. Diga isso, acontece nas melhores famílias. Acontece, é isso mesmo. Muito obrigado, hein? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso é por causa disso, porque a carta, a igreja, né, de Éfeso, então entrou Éfeso ali. Tranquilo, hein? Os dois aí, beleza, hein? Obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, leiam comigo, vamos lá. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Está falando de Jesus, que tem na mão as 7 estrelas, que representam os pastores das igrejas, o anjo da igreja, e os candeeiros representam exatamente a igreja em si. Continuando. O que está escrito? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, seria o teu esforço, tua luta, né? Como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Segura aí. Eu pergunto a você, isso aqui é bom ou não, pessoal? Sim ou não? O que essa igreja fazia? Tinha trabalho? Sim ou não? Tinha. Tinha perseverança? Sim ou não? Sim. Não podiam suportar homens maus. E colocavam à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram, e os achaste mentirosos. Excelente. Tudo isso que essa igreja estava fazendo, ok? Continua no verso 2, 3. E tens o quê? Perseverança. Você sabe que perseverança, a Bíblia diz que não é opcional, é uma necessidade. Amém? E tens perseverança. E suportaste prova por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Se você parar de ler aí essa carta, você vai dizer, essa igreja é perfeita, pô. Os caras eram perfeitos nessa igreja. Perseverança, trabalho, não suportava coisa errada. Eram provados e resistiam à prova por causa do nome de Jesus. Descobriam as mentiras. Igreja perfeita, se você parar aí no verso 3. Por isso que eu comecei falando sobre saia do modo, o quê? Do modo automático. Ei, nós podemos de repente estar fazendo tudo certo, mas no modo automático. Já sei o que tem que fazer. Já sei o que tem que fazer. Não precisa nem te falar. Já entrou na rotina? Ou faz porque alguém manda fazer? Isso na igreja, isso no trabalho, isso na casa, no casamento. Faz porque tem que fazer, faz por obrigação. Continuando agora. Versículo 4. É Jesus falando, tá legal, igreja? Vamos lá, o que está agora no versículo 4? Tenho, porém, contra ti que fizeste o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Leiam só vocês em voz alta esse versículo, vai, por favor.
Só esse era o problema da igreja. Deus tinha algo contra aquela igreja. Porque embora aquela igreja estivesse fazendo o quê? Tudo certo, não fazia mais por amor. Ei, isso serve para a igreja, mas serve para a sua vida num todo também, tá legal? Quem sabe você não está vendo o seu casamento se acabando, porque o que você faz porque tem que fazer. Não existe mais aquele primeiro amor, como fazia antes. Meu amado, o primeiro amor, ele leva a pessoa a sair mais cedo do trabalho, a faltar compromissos até. Ele leva a pessoa a passar por cima de cansaço, de sono, de distância, por causa da pessoa que ela ama. Não é verdade isso? Sim ou não? É verdade. É verdade. Quem de repente aqui matou a aula um dia para poder estar com a pessoa amada? E você matou a aula. Não é verdade? Quem já fez isso aqui? Olha só, hein? Primeiro amor. Lembra, amor? Então, minha esposa matava a aula para estar comigo. Quantas coisas, rapaz, eu fiz para poder estar com a minha esposa. Coisa que não era normal. Mas uma coisa eu me alegro. Hoje eu faço e sou capaz de fazer muito mais por ela, em nome de Jesus. Porque eu dei um significado. Ela é a pessoa que Deus colocou na minha vida. É o meu amor. Então eu estou no primeiro amor e quero sempre estar. E assim eu faço para com Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu, Gerson, você sabe, eu sirvo a Jesus há mais de 30 anos. Servindo a Jesus como pastor, pregando, ensinando, enfim. Houve um período na minha vida que eu perdi o primeiro amor. Eu, Gerson, perdi. E aquilo estava me matando por dentro. Mas eu fazia a obra. Mas eu servia, eu fazia tudo. E fazia bem feito. Mas tinha perdido o primeiro amor. E eu estava morrendo por dentro. Acabando por dentro. Eu já sabia o que tinha que fazer. Eu já sabia o que era para fazer. Eu já sabia como fazer. E como fazer para ter um resultado melhor também. Eu já sabia. Mas eu fazia no modo, o quê? Automático. Modo automático. É assim que faz, então, vamos lá. Tal, eu já levantava, já sabia o que tinha que fazer e tal, vamos embora. Cuidado. Quem sabe você não está perdendo seus filhos porque você entrou no modo automático. Eles são seus filhos. Quem sabe você não está perdendo seus pais porque você se colocou no modo automático. Quando a pessoa está no primeiro amor, meu amado, quando ela está no primeiro amor, não tem tempo ruim. Você pode ver. Pessoa que está no primeiro amor, meu irmão, pode chover, pode fazer frio, ela vem na casa de Deus assim mesmo. Porque o primeiro amor continua nela. Aquele espírito que havia em Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso está dentro dela. Amém? A pessoa quando estava no primeiro amor, meu amado, tem culto na igreja, ela vinha. Quarta e domingo, que são os dias que a gente orienta todos que se consideram membros do corpo de Cristo, que querem relacionamento íntimo com o Pai, que querem vida com Deus mesmo, aprender mais da palavra, crescer em fé, crescer na presença de Deus. A gente sempre fala, quarta e domingo, esteja na igreja. Quarto domingo para ela nem marcava nada, meu irmão. Nem marcava nada, porque ela queria estar. Estou falando de quarta-feira, pessoas que podem estar. Amém? Não tem dessa, não tinha dessa. Por quê? Porque estava no primeiro amor.
Primeiro amor não tem tempo ruim, não tem cansaço, não tem sono, não tem nada, nada. Eu disse para você que eu perdi o primeiro amor outrora, e realmente perdi. E por isso quase me perdi. Mas eu considerei uma coisa. Veja comigo o próximo versículo, e você vai entender o que a gente pode fazer. Deus dá uma orientação do que a pessoa pode fazer para recuperar o quê? O primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro eu tenho que lembrar. A partir de quando? Onde foi que eu comecei a ser uma pessoa, fazer as coisas no automático? Fazer porque sabia que tinha que fazer. Fazer porque já era parte da minha rotina fazer. Sem significado algum. Eu falei aqui o poder do significado, pessoal, e disse que isso serve para tudo na sua vida, e serve mesmo. Você quer ver uma coisa? O pastor André falou aqui do circuito funcional, né? Claro, é uma vez ou outra que acontece e tal. Nós temos pessoas que são formadas à frente. Uma em nutrição e a outra educação física, né? Ele falou que Mari e Maiara, não é dupla sertaneja não, hein, pessoal? Eu falei, pô, Mari e Maiara, será que é dupla sertaneja? Canta? Não canta? Canta nada, né, minha filha? Canta alguma coisa? Nada, nada. A Mari também não. Então, a gente coloca na frente pessoas que vão saber lidar com esse tipo de coisa. Por que estou falando nisso? Porque às vezes você, aquela pessoa, diz assim, não gosto de fazer exercício, não é questão às vezes de gostar. Você não faz e sem perceber está fazendo mal ao seu corpo, a você mesmo. E você não consegue fazer porque você não conseguiu dar um significado importante para isso. Quantas pessoas não conseguem sair de um estado depressivo só começando a fazer exercício? É ou não é verdade? Ué. Dê um significado positivo, você vai fazer a coisa certa. Com um significado, não fazer por fazer porque alguém mandou você fazer. Porque às vezes faz porque alguém mandou, simplesmente não acontece nada, porque você não deu um significado positivo àquilo. Coloca aí o versículo 5 novamente, quem está lendo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática do quê? Das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Meu irmão, vamos ler de novo isso aqui, que isso aqui é muito forte. Eu ontem meditando, lendo, e veio um conforto, um consolo ao meu coração, porque foi o que eu fiz para eu retornar ao primeiro amor. Vamos ler novamente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? Aquilo que eu dei a você, quando você estava no primeiro amor, você vai perder. Se você não se arrepender e não voltar ao primeiro amor. Ele está dizendo que a perda do primeiro amor é uma queda, ou seja, é um pecado. Não é um problema. Hoje em dia as pessoas estão relativizando tudo, né? E a pessoa às vezes diz assim, poxa, eu tenho um problema com adultério. Não, você não tem um problema com adultério, você tem um pecado. E você tem que se arrepender dele e pedir misericórdia a Deus e buscar em Deus força para vencer isso daí. Porque isso vai te destruir. Hoje em dia a pessoa diz, poxa, eu tenho um problema com prostituição, eu tenho um problema com a promiscuidade, eu tenho um problema com a pornografia. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. Por que o senhor está falando assim? Jogando fardo na gente? Não, não. É porque se você não entender como de fato a coisa é, você nunca vence. Quantas pessoas não... Elas continuam com determinados vícios porque ela vê aquilo só como um problema. E ela continua, não, é um problema que eu tenho, outros também têm. Não, não, isso é um pecado que vai te levar para o inferno se você não mudar. Amém, igreja? Bicho, não acredito nisso. Não, mas eu não estou aqui para tentar te convencer de nada, não. Estou aqui para ensinar a verdade de Deus para você. Se você quiser aceitar, amém. Se não, eu vou orar por você.
Mas é a verdade de Jesus, de Deus. Ele está falando, caíste. Quem caiu é porque pecou. Perda do primeiro amor não é um problema, é um pecado. Vamos lá, eu falo a primeira parte, você fala a segunda. Perda do primeiro amor não é um problema, é um pecado. É pecado. Então tem que resolver isso aí, em nome de Jesus. E como que eu resolvo? Com Jesus. Bicho, como é que o senhor conseguiu voltar ao primeiro amor? E digo para você, hoje eu, Gerson, e Jesus é minha testemunha aqui. E eu estou aqui no altar dele. Não posso enganar você. Hoje eu amo muito mais a Jesus do que amei quando estava no início da minha caminhada. E glória a Deus por isso. Mas eu quase perdi o primeiro amor. E por que eu quase perdi? Porque me tornei uma pessoa que vivia no modo automático. Fazia porque já sabia fazer, fazia porque tinha que fazer, e pronto, acabou, e eu estava me perdendo. Mas eu entendi que quando Deus fala para voltar à prática das primeiras obras, alguém de repente poderia dizer assim, mas bicho, essa igreja estava fazendo as obras. Mas quando ele fala das primeiras obras aqui, ele não está falando dessas obras muito boas que essa igreja estava fazendo. Ele estava se referindo àquele primeiro momento de conexão com Deus, relacionamento com Deus, onde você colocava Jesus acima de tudo, onde você devotava tudo a Jesus. Compreende o que eu estou dizendo? Quando você realmente colocava o Senhor Jesus como prioridade na sua vida. Então, repito, como já falei, não tinha tempo ruim, não tinha nada disso. Você queria meditar na palavra, ouvir mais da palavra, enfim, ter momento de oração com Deus, momento com Ele. E foi o que eu, Gerson, comecei a fazer, ou voltei a fazer. Não apenas os serviços, não apenas fazer as coisas, mas priorizando minha comunhão com Jesus. É isso que você precisa. Eu não sei se você já percebeu, já há um tempo a gente vem falando aqui de você priorizar a presença de Deus. Porque, meu amado, se nós tivermos a presença de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vai nos atrapalhar, né, igreja? Nada, pode estar certo disso, cara. E eu não estou falando de religião, não. Não estou falando de religião. Eu, uma vez fui preencher ficha num lugar, a pessoa falou, qual a religião? Eu falei, não tenho não. Falou, não tem? Eu falei, eu tenho Jesus. Ela, tá, sei, eu tenho Jesus. Não tem religião. Eu tenho Jesus. Bicho, mas a palavra religião vem de religar, e religar o homem a Deus. Sim, só que a palavra religião se tornou algo muito pejorativo nos dias de hoje. É ou não é verdade? E que em vez de aproximar as pessoas de Jesus, afasta. Que condena e joga fardo em cima. Enfim, e Jesus não é fardo, Ele está aqui para te ajudar. Eu tenho minhas fraquezas, você também tem. E Ele está aqui para te ajudar a superar e vencer todas elas. Amém, pessoal? Sim, porque Ele ama a gente. Voltar ao primeiro amor. Talvez você diga, bispo, eu nunca nem tive isso. Então busque ter. E como que eu vou amar Jesus? Entenda que Ele te amou primeiro. Entenda que Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Está escrito que o castigo que cairia sobre a humanidade caiu em cima dele, ou seja, Ele se colocou no nosso lugar. É como se eu e você tivéssemos uma dívida impagável. E Jesus, por amor, diz assim, por amor a você eu vou pagar a sua dívida. Amém, eu vou pagar a sua dívida, porque eu te amo. Jesus ama cada um de nós. Volte ao primeiro amor. Senão, Deus disse, você vai perder o que eu te dei. E quantas pessoas não estão perdendo o que Deus um dia lhes deu? Aquilo que Deus um dia lhes deu, ela está perdendo. E perdendo por quê? Porque está deixando o primeiro amor. Aquela primeira vontade. Ei, algo interessante aqui. Ele não diz, coloca o versículo de novo aqui, por favor, filha.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta o quê? A prática das primeiras obras. Ele não está falando assim para você esperar sentir vontade de fazer. Ele está falando para você fazer. Que de repente você diz, bicho, mas não tenho sentido vontade mais de ler a Bíblia. Vontade de orar, faça, mesmo sem vontade. Tem um momento que eu vou falar com Deus. Ah, mas eu sinto sono, então ora em pé. Que em pé se dormir, cai. Ora em pé, sério, Sim. Ora em pé, anda de um lado para o outro e tal, Senhor, enfim. Ah, mas vou abrir os olhos, não tem problema não. O negócio é orar. Mesmo sem vontade. Faz sem vontade. Por quê? Porque daqui a pouco, você fazendo isso, devagarzinho, vai começar a reacender a chama de Deus dentro de você. E o sentimento, a vontade, daqui a pouco vai vir. Glória a Deus, igreja. Sim, é isso. Lá atrás eu fiz isso. Não, eu vou buscar novamente ter comunhão com o Pai. Comunhão, buscar Ele, amar a Ele. E reacendeu a chama dentro de mim. Glória a Deus. E hoje tenho que estar vigilante para não apagar. Porque a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Amém? Não apague. Eu tenho que vigiar, você, eu, todos nós, pessoal. Em nome de Jesus. Poxa, ontem eu estava meditando a respeito disso, orando a Deus, falando com Deus. Normalmente eu não faço isso, não faço. Porque eu não sou muito de cantar, enfim, tem gente que às vezes nem entende isso. Eu gravei um monte de música, de CD e tal. Mas eu não tenho essa coisa, eu gosto de cantar e tal, eu gosto de pregar. Gosto de pregar. Pregar eu amo demais. Mas ontem comecei a cantar aquele louvor da sensibilidade, que daqui a pouco minha esposa vai cantar aqui. Mas ontem comecei a cantar essa música com Deus. Poxa, foi um momento tão maravilhoso. Meu ali com Jesus em casa. Minha esposa é diferente de mim. Minha esposa é uma adoradora por excelência mesmo, que em casa, volta e meia ela está lá adorando, está cantando, está louvando. Está lá no quarto, estou ouvindo o momento dela com Deus, está adorando lá a Deus, louvando. Enfim, eu já não sou muito assim. Mas ontem eu quis fazer isso. De coração ali para Jesus. E isso vai acendendo em você a chama de Deus. Porque entenda, igreja. Você lembra a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, que se tornou morna. Que Deus disse, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês são mornos. Estava fazendo mal. O morno, pessoal, deixa eu só amarrar aqui. O morno não é o frio que está esquentando, não. É alguém que um dia foi quente e está esfriando. Você está entendendo? É alguém que um dia foi quente e está esfriando. Está perdendo o primeiro amor. Se tem uma coisa que você tem que vigiar, é isso. Se você nunca teve o primeiro amor, aquela primeira paixão, poxa, quero estar na casa de Deus, quero estar, não tem tempo ruim, não tem dificuldade, enfim, eu me organizo, se não tem tempo eu arrumo tempo, enfim, como eu fazia quando estava apaixonado, poxa, pela minha noiva, pelo meu noivo, eu arrumava um jeito e assim eu vou fazer com Deus. Comece a forçar, entre aspas, isso. Ter momento com Ele, de oração na sua casa, de leitura da palavra, de meditar na palavra de Deus, de jejuar. Procure fazer. Daqui a pouco a chama vai acender dentro de você. E se você perdeu, volte a fazer, que é o que Deus orientou. Amém? Volta. Porque, meu amado, não basta fazer. O porquê fazer. O dar o significado é que faz a diferença. Coloque aí para mim, por favor. Acha aí. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Veja aí na Bíblia de vocês. Consegue achar aí? Rapidão, né, minha filha? 1 Coríntios 13, 3. O que está escrito, igreja? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Isso é legal ou não? Legal, poxa, vou distribuir para os pobres. Ele que eu entregue meu corpo para ser queimado. Se não tiver o quê? Amor, nada disso aproveitará. Você está entendendo?
Se não for por amor, pessoal, não adianta. Uma coisa, eu ia falar uma coisa que não vou nem falar. Então eu vou falar porque isso é muito importante. Uma coisa que muitas igrejas fizeram com o momento do culto tão espiritual, tão maravilhoso, tão forte, e fez com que esse momento se perdesse por causa da motivação, foi o momento da oferta. Como assim, bispo? Quantos hoje em dia são dizimistas e ofertantes por amor? Boa parte das pessoas fazem porque elas sabem que é dando que se recebe. Boa parte das pessoas fazem porque elas, não, vou devolver o dízimo porque é só assim que Deus repreende o devorador e derrama a bênção sem medida. Você está entendendo? Só assim. Ou seja, não é por amor. É barganha com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas pessoas dão oferta e boas ofertas, quantitativamente falando, porque sabem, poxa, quanto mais eu der, mais eu vou ganhar. Ou seja, é uma troca, pô. E o amor, onde está? É o que Paulo está dizendo. É ele que distribua tudo que eu tenho para os pobres. Ou seja, uma coisa maravilhosa. Eu tenho que perguntar qual é a motivação. É por amor ou não? A motivação. Eu já ensinei isso para você, igreja. Todos nós, eu e você, temos que, antes de fazermos alguma coisa, em especial coisas importantes, devemos perguntar a nós mesmos: por que eu vou fazer isso? Por quê? Tá, eu vou lá na igreja. Por que eu vou lá na igreja? Quantos só vêm à igreja ou aumentam o número de vindas à igreja quando alguma desgraça acontece? Você acha que é isso que Deus gostaria da sua parte? Quantas pessoas? Se a gente fizer um propósito e tal, que para ela é chamativo, ela, opa, eu vou. Se a gente falar, o domingo que vem vai ser isso, a quarta-feira um propósito assim, tua vida vai mudar, ela fala, tô dentro. Se não falar nada, a pessoa não vem. Quem está compreendendo o que eu estou falando? O amor já foi embora. Se não tiver amor, nada serve. Eu vou falar uma coisa aqui para você que pode parecer que não tem a ver com a palavra, mas tem, e eu fecho. Você, rapidinho isso daqui. Me ouçam. Eu já ouvi pessoas falando assim, tanta gente fazendo coisa que não presta, coisa errada, fora da igreja, dentro da igreja, e Jesus não faz nada. Jesus não faz nada. Você sabe por que ele não faz nada? Quer que eu diga ou não? Ah não, se só 10 pessoas disserem que quer que eu diga, eu não vou dizer. Quer que eu diga ou não? Eu vou mostrar para você. Coloca aí para mim. Acha aí Lucas 13, 25. Vê aí na sua Bíblia. Lucas 13, 25. Vou mostrar para você por que Jesus não faz nada. Pode ler comigo? Quando o dono da casa, que é Jesus, quando o dono da casa, se tiver o quê? Levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Sabe por que ele não está fazendo nada? Porque ele está sentado ainda. Quando ele se levantar, meu irmão, acabou. Quando ele levantar, aí ele fecha a porta. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, acabou. Está entendendo isso? Ainda há tempo. Volta. Ainda há tempo de você consertar. Ainda há tempo de você resgatar o primeiro amor. Ainda há tempo de você mudar aquilo que você sabe que depende de você para mudar.
Então quando alguém disser ou passar pela sua cabeça, pô, Jesus não está fazendo nada, realmente não está. Porque ele está o quê? Está o quê, igreja? Sentado. Mas vai ter uma hora que ele vai se levantar. Quando levantar, acabou. Aí ele vem para salvar os seus e fazer justiça. Amém. Fique de pé no seu lugar, meu amado, em nome de Jesus. Volta ao primeiro amor. Nós vamos cantar. Minha esposa vai cantar aqui essa canção que é linda demais. Esse louvor que eu cantei ontem na minha casa ali com Deus, em nome de Jesus. Mas, meu amado, em nome de Jesus, primeiro amor. Nada substitui o primeiro amor. Toda a igreja, fala isso comigo, vamos lá. Mais uma vez, todos os servos, todo o povo, você de casa também. Nada substitui o primeiro amor, nada não tem. Nada substitui o primeiro amor. Você pode fazer um monte de coisa. O que Deus quer é o quê? O primeiro amor. Aquela primeira vontade. Enquanto será entoado esse louvor, se houver aqui pessoas que de repente dizem assim, bispo, eu preciso voltar ao primeiro amor. Então você querendo vir diante do altar, você vem. Se você é uma pessoa que diz assim, bispo, eu nunca tive isso aí que o senhor está falando de primeiro amor por Jesus, eu até venho, tal, eu estou aqui pela primeira vez, mas eu quero. Porque eu entendi que Ele me amou primeiro, se entregou por mim na cruz, pagou a dívida que eu não teria como pagar, me substituiu para que o castigo de morte eterna, o sofrimento eterno não viesse sobre mim, mas veio sobre Ele. Jesus foi castigado em nosso lugar. Então, se você quiser, você pode sair do seu lugar, vir diante do altar, enquanto esse louvor foi entoado em nome de Jesus.